Primeiro, veja só uma coisa importante. Quando a gente fala história da filosofia, o que a gente tem que entender por isso? O que é a história da filosofia? Para a gente fazer essa história, a gente tem que saber o que é a filosofia. Né? Como é que você vai fazer a história de algo que eventualmente você não saiba o que é? Né? Então, para fazer uma história da filosofia, é preciso primeiro que saibamos o que é a filosofia. Bom, a história da filosofia é, no fundo, o seguinte: a história do exercício que foi praticado por alguns indivíduos, um exercício de racionalidade, né, rigoroso, compreensivo, realizado com grande criatividade, na tentativa de explicar a realidade na sua totalidade. Então, veja, esse tipo de teoria, né, quando ela é realizada, ela é produzida com grandes requintes de sofisticação, de criatividade, que no fundo ela reflete um certo uso criativo da racionalidade, né? Um uso inventivo da racionalidade. É isso que é contado, é disso que é contada a história. A história da filosofia é a história do uso criativo da racionalidade, desde a época dos gregos até a contemporaneidade. Quando você vai procurar, né, os registros da atividade de uso criativo da racionalidade, você encontra apenas alguns indivíduos, né, ao longo desses 2.500 anos de história da filosofia. Né? Então, você teve algumas manifestações lá no início da filosofia, no século VI, VII a.C., né? VI a.C., né? Algumas manifestações. Aí você teve um período áureo na Grécia, né? Com o Sócrates, com o Platão e o Aristóteles, que fizeram um grande uso da criatividade racional. Né? Aí você tem alguns espaços, algumas lacunas históricas, né? Mas outros indivíduos também fizeram uso, né, de uma maneira ou de outra dessa criatividade racional na tentativa de explicar a realidade ou as estruturas da realidade. Né? Então a história da filosofia é a história da criatividade racional, no fundo, né, simplificadamente. Né? E veja, como se trata de criatividade, de inventividade, né, é muito poucos os indivíduos que conseguiram atingir esse grau e esse nível de fazer um uso sofisticado, né, bastante diferente, bastante elucidador da realidade, usando exclusivamente a racionalidade. Então a história da filosofia é a narrativa dessas manifestações ao longo do percurso histórico até chegar aos nossos dias. Né? Veja, existem muitos indivíduos hoje escrevendo sobre filosofia em diversas partes do mundo. Né? Só que não dá para você ainda defini-los e estabelecê-los como filósofos, porque nós não temos ainda um distanciamento histórico que nos permita avaliar a sua criatividade, né? O conteúdo de criatividade que eventualmente tenha sido manifesto. Né? Então veja só, é preciso um certo distanciamento histórico para fazer essa avaliação, e é preciso também, para ser honesto nessas avaliações, que você pegue determinados períodos históricos e determinadas obras produzidas nesse período histórico e comparar essas obras, né, para ver o que elas manifestam de criativo, o que elas manifestam de original, para poder daí sim isolar essa originalidade, essa criatividade e fazer com que ela se insira, né, no percurso histórico da filosofia. Né? Por isso é muito difícil, né, para um indivíduo contemporâneo saber quem são os filósofos, quem são filósofos, quem devem ser considerados filósofos, quem merece o título de filósofo. O filósofo, né, como eu disse anteriormente, por definição, é um indivíduo que faz uso desenvolto, né, da sua criatividade racional. É um indivíduo que consegue, de alguma forma,
manifestar, né, uma certa criatividade nesse uso. E se essa criatividade, essa manifestação permitir uma compreensão abrangente da realidade, inovadora, inusitada, esse indivíduo com certeza merecerá receber o título de filósofo e figurar no rol dos filósofos que existiram, que se manifestaram ao longo da história da humanidade.